boa noite. Tribuna Independente está no ar diretamente dos estúdios da Rede Vida para todo o Brasil. Que bom que você está nos acompanhando. Estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira e no programa de hoje nós vamos falar dos perigos da poluição para a saúde do ser humano e quanto a poluição pode muitas vezes interferir diretamente no nosso dia a dia e tem interferido. A gente vai falar com o Dr. Paulo Saldiva, que é professor de patologia da USP. E nós vamos falar também sobre descobrir o melhor jeito para se comunicar bem. Afinal, a gente vive na era da comunicação, mas muitas são as dificuldades de se comunicar. Mas o Tribuna Independente de hoje começa falando sobre relacionamentos tóxicos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós vamos receber a nossa comentarista, psicóloga, Pamela Magalhães. Seja muito bem-vinda. Olá, Dalciso. Olá. Alegria receber você mais uma vez, Pamela Magalhães, sempre falando aqui de comportamento, de vida, de relacionamento a dois. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Um tema difícil, mais real, né? Relação tóxica. Eu estou assim, eu não saberia falar sobre isso, mas eu mais ou menos imagino o que seja. Tem como você me ajudar a entender? Claro, relações tóxicas a gente faz uma associação com o que há de nocivo no relacionar-se, né? Num primeiro momento a gente pensa em se relacionar no sentido de ser gostoso, saudável, construtivo. E de repente a relação tóxica é justo isso, é um encontro explosivo de duas pessoas. Né? Pensando nas interações químicas, a gente vai ter dois componentes que podem dar algo tão bacana e dois componentes que podem dar algo inflamável, né? Uma verdadeira explosão. E assim são as relações tóxicas, onde o pior do outro é projetado no parceiro. Quando eu ouvi assim a terminologia, né, relação tóxica, eu logo imaginei assim, um envenenando o outro, ou então um se nutrindo do veneno do outro. É mútuo isso? Isso. O que acontece na relação tóxica, as minhas sombras, para entender o que são sombras, todo mundo tem a sua sombrinha, né? Aquela insegurança que está ali escondidinha. Algum medo, alguma questão de autoestima, alguma experiência difícil que foi vivida e talvez não foi tão bem digerida. E de repente nesse encontro com o outro há uma identificação de sombras e o relacionamento ele passa a ser pautado nessas sombras, nessas dificuldades, nesse sofrimento e se alimentar por esse sofrimento mútuo. Mas me parece uma falta de lógica, né? A gente ir se alimentando daquilo que existe de pior, se é que eu posso chamar assim, no outro e de pior na gente mesmo. Porque você consegue entender que há uma certa familiaridade? Veja, se eu vivo uma insegurança aqui dentro e de repente nesse encontro eu tenho uma química relacional que potencializa essa insegurança, é como se eu colocasse em exercício justo algo que eu não sei lidar. Então essa relação, ela passa a ser construída e ela passa a ter sentido nesse sofrimento. É aqueles casais que brigam muito, talvez estejam nos assistindo e se identificando, que brigam o tempo inteiro, mas sempre estão juntos. E aí o amigo fala, meu Deus, mas por que eles estão juntos? Né? A relação, ela fica na dependência desse sofrimento, ela se alimenta por essa dor. Você estava imaginando também assim, excesso de ciúme, por exemplo, Sim. Pode também estar envolvido dentro dessa relação tóxica. É a doença de um encaixado na doença do outro. Tá. Todos nós temos sombras, então a gente pode estar numa relação em que há uma paz, em que é construtiva, né? Em que a gente tem muito mais momentos gostosos, momentos difíceis todo mundo tem, mas se houver uma prevalência de momentos difíceis, a gente vai estar num relacionamento destrutivo, nocivo e por isso tóxico. Você citou o telespectador, né? Então estou imaginando assim, você que está em casa está dizendo, é mesmo, olha aqui Joaquim, olha aqui Tereza, é o nosso caso, a gente briga o tempo todo, não tem paz aqui dentro de casa. Quais são os outros sinais que eles devem ficar atentos, porque esses sinais revelam? Dalciso, o principal sinal é a agressividade. Né? Então é interessante que você vê um casal que de repente a hostilidade ela predomina. Mas é declarada ou é uma hostilidade assim muito fina às vezes? Vai depender, mas o principal, né, se ser declarado ou não, é o quanto você sente, quem está assistindo, o quanto você sente o teu parceiro te cutucando. Então, muita crítica, competitividade, inveja, uma dificuldade muito grande de dar o seu melhor. Porque na relação, a gente tem que, né, sempre tentar dar o nosso melhor, fazer sempre mais, surpreender, né, acarinhar o outro. E na relação
relação tóxica, o que prevalece? Esses movimentos, né? Então é a crítica, é aquela história, você tá com seu parceiro vendo televisão, aí você bate o pé na mesa e fala, ai, que dor, o parceiro ao invés de ir lá e cuidar, mas também, né? Ó como você faz com o pé. Você não olhou a mesa? Desajeitada, né? Sempre tá foi desajeitada. Sempre foi. Isso, então você percebe que é um funcionamento agressivo. Tá. E o outro, muitas vezes, continua nessa dinâmica e alimenta essa dinâmica. Nossa. E fica no sofrimento. Mas, Pamela, cada vez que você vem aqui, eu compreendo que o relacionamento humano é muito complicado, né? É muito complicado, Não mas... tem um jeito, assim, da gente Tem descomplicar jeito. tudo isso e viver de uma forma mais leve, como você já disse aqui, né? Assim, essa forma prazerosa, leve, que às vezes a gente até consegue, tem casais que conseguem com mais facilidade, tem Sem gente que dúvida. sofre mais. A gente foi para as ruas Ah. para tentar entender o que é essa história de relacionamento tóxico. Muito Será bom. que muita gente por aí está vivendo uma relação tóxica a ponto de sentir-se mal e, ao mesmo tempo, se alimentar com aquilo que o outro também está produzindo de ambiente tóxico? Nós fomos às ruas e vamos agora acompanhar as mais diversas opiniões do nosso Povo Fala com Luiz Casoni. Vamos lá. Você conhece ou já passou pela experiência de algum relacionamento tóxico, doentio, que fazia mal para você? Não. Não, eu pulo fora antes. Eu vejo que começa a ter uma obsessão muito grande com alguma coisa, eu já pico a mola. Relacionamentos tóxicos fazem mal, né? De vez em quando acontece no trabalho, até em casa, com filhos. Todos nós temos um relacionamento, às vezes, que não dá certo. E, às vezes, a gente sofre por isso. Me sinto mal, me dá tudo de ruim, me desestabiliza, eu choro. Então, para mim, é mais do que tóxico. É muito horrível, as pessoas acabam saindo muito machucadas, principalmente porque uma tende a sugar mais a outra. Então se torna uma coisa doentia e aí acaba desgastando a relação, né? Só quando ama, ele acha que ele esquece de tudo. Acho que isso é um problema sério, né? A pessoa tem que tomar cuidado com esse tipo. Eu estava pensando sobre isso. Enquanto está assim, muito envolvido pela paixão, pode ser que ambos não estejam tão atentos, é isso? Claro, até porque eu digo que no início a gente mostra o nosso melhor, né? Você já vê alguém no primeiro encontro mostrar o pior? Não, né? Acho que o pior, muitas vezes, ele vai aparecendo com o tempo. Achei interessante que a gente escutou uma pessoa falar a respeito das outras relações, que não só, né, do relacionamento amoroso, mas, por exemplo, com um chefe intransigente, ou, de repente, aquele colega de trabalho, aquele par que está ali do lado, que é uma pessoa nociva. Então, é bacana que a gente aprenda também a trabalhar o limite, né? Se a gente pensar em umas dicas para lidar com as relações tóxicas. Porque tem algumas relações que são muito difíceis. Por exemplo, um filho, de repente, que tem um comportamento nocivo. Então, é muito complicado. Nossa, você está falando agora, eu estou pensando o seguinte, mesmo sem ter assim, a profundidade no entendimento, eu não tinha a profundidade em relação à questão de relacionamento tóxico, eu não tinha. Mas quantas vezes eu já ouvi a expressão assim, bem popular, quem sabe, olha, ele é nocivo, hein? Cuidado porque ele é nocivo no ambiente de trabalho. Olha, aquela pessoa é nociva na família dela, olha, espalha tal coisa. E essa sensação de que tem alguma coisa errada, talvez a gente use de uma forma assim, espontânea, simples, mas a gente está querendo dizer isso. Mas olha que importante você ficar atento com isso, que nem eu falo, que nem colocar a mão na tomada. Dá choque? Certo. Então, por que você coloca de novo? Então, a gente tem que trazer isso para a vida. Se eu estou percebendo que tem uma relação que me machuca, eu tenho que ser no trabalho, por exemplo, não tem jeito, é o chefe, né? Então, tomar cuidado e colocando limite, ter jogo de cintura. Se é na relação amorosa, se perguntar se a relação, o sofrimento é crônico, perguntar o que eu estou fazendo nessa relação, né? Por que eu estou ali me machucando, me autoflagelando, numa história ali que só me faz sofrer, só me remete dor. Pamela, e eu vi isso acontecendo, por exemplo, em relação de namoro. Isso. Alguém dizendo assim, não, mas é bom assim, ao menos eu caso. É como se casar
fosse assim um ticar alguma coisa, missão completa, sabe? E às vezes tarefa cumprida. Isso, ou então no pensamento prepotente que vai mudar o outro, né? Tá. E fica naquela ilusão, naquela falsa esperança que eu vou mudar o outro. A gente não muda ninguém, a pessoa que quiser mudar, ela tem que querer, o movimento tem que vir dela. Se isso não vem, eu falo sempre, não queira ser terapeuta do seu parceiro. Não dá certo, né? Não dá certo. Mesmo, de jeito nenhum. por exemplo, no caso de uma terapeuta como você, uma psicóloga, as pessoas mais próximas a você, você não pode cuidar disso? De jeito nenhum. Até porque, com certeza, eu vou viver uma burrice emocional, porque há um envolvimento, então a gente tem essa cegueira, né? Quando tem um envolvimento afetivo envolvido, é que nem médico operar filho, né? Quem é médico deve estar entendendo o que eu estou falando. Dá sempre, a chance de dar errado é grande, que a gente quer tanto fazer certo que acaba dando errado. Então é importante Isso observar. vale para tudo na vida, né? Com certeza. Às vezes a gente quer caprichar tanto, né? Que se enfeitar demais. Exatamente. Olha, tem perguntas... Casa de ferreiro, espeto de pau, Exatamente isso. Tem questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Pamela. Boa noite, você, telespectador que participa. tribuna@redevida.com.br é o nosso e-mail. O Oscar de São Paulo, ele já mandou a pergunta dele. Ele fala assim, tenho a impressão de que existem pessoas que parecem gostar de sofrer. Todas as relações dela tiveram essa característica. Isso existe mesmo? É um traço da pessoa, Pamela? Gostar é complicado, Oscar, né? Eu acho que se a gente pensar, gostar não, mas talvez haja uma internalização dos afetos errônea aí. Que experiência será que essa pessoa teve no passado que ela entendeu esse amor? Talvez esse amor esteja configurado de uma forma bastante patológica. Então é importante que se a pessoa esteja vivendo e revivendo e esse histórico esteja completo de situações difíceis, que consiga retomar a autoestima, rever a forma que esse amor está construindo, para conseguir trazer para si um relacionamento muito mais saudável, gostoso, que todo mundo merece. Conflito sempre haverá, mas que não precise ser só de conflito. Eu fico preocupado com uma coisa, Pamela. A gente está em rede nacional, 94% do território nacional. Quando a gente está em cidades grandes, é fácil, por exemplo, a pessoa identificar isso que a gente está falando. Aí ela diz assim, tá mais do que na hora. O Alfredo vai buscar amanhã um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Fácil, porque tem à disposição. Claro. Mas imaginando, por exemplo, os lugares onde a gente chega e que na cidade é tão pequenininha, não tem uma referência. Como é que se alguém vai cuidar dessa patologia? Isso é muito difícil mesmo, até porque se a gente está falando de uma questão de autoestima, de uma reconstrução egóica, né, ou de uma patologia que seja, é preciso sim uma avaliação, que vá num posto, que faça uma avaliação psiquiátrica. Agora, pensando em psicoterapia, eu concordo, eu acho que é muito difícil, porque muitas vezes o processo é caro, mas qualquer cidade, eu acho que se procurar um pouquinho, tem uma universidade que possa ter algum serviço gratuito. Uma cidadezinha perto. Ou então uma cidadezinha perto. Ou mesmo, de repente, ir buscar alguém que possa ajudar, né? Eu acho que a gente tem que ir buscando recursos. Se você estiver interessado em se ajudar, esse é um primeiro passo, o mais importante. Porque quando a gente quer muito, Dalcides, as portas vão se abrindo, né? Boa. Porque a gente vai buscando. Ninguém bate na porta para te ajudar. Mas se você for buscar, você vai conseguindo traçar um caminho e esse tesouro é encontrado. Só que você tem que estar interessado em se ajudar e reconhecer e se conscientizar do problema que tem. Eu queria que também as pessoas pudessem encontrar assim, apoio, podendo escrever para você, podendo entrar no seu blog, podendo acessar mais informações, mais conhecimento. Como é que faz? Vamos lá, o meu site www.pamelamagalhães.com.br. Lá eu tenho artigos, textos e vídeos que podem ajudá-lo, né? Mesmo essa pessoa que não pode fazer uma psicoterapia agora, se ela estiver interessada nela, ela pode buscar se enriquecer e com certeza melhorar. Eu percebo que você está sempre escrevendo alguns artigos, tem as entrevistas, não só aqui da Rede Vida, em outros lugares por onde você passa, outras emissoras. Eu fico muito feliz de ser essa ponte entre o seu coração sempre disposto a atender, a cuidar dessa gente toda, espalhada pelo Brasil todo. E que bom que você, telespectador, pode entrar em contato. pamelamagalhães.com.br. É isso? Que bom, Dalcides. Obrigado muito mais bom. uma vez. Obrigada. Eu queria
falar sobre ansiedade. Não sei se posso É um tema pedir bom. esse tema? Com certeza. Próxima semana? Vamos falar. Ansiedade? Ansiedade. Fechado. Então, você telespectador já sabe, semana que vem vamos falar de ansiedade. Está muito ansioso? Calma, Pamela vem com boas dicas Como pra isso gente. pode influenciar nas relações? Como a ansiedade pode influenciar nas relações? Eu já estou ansioso para que chegue logo. Tchau. Obrigada, Dalcides. Meus amigos, aqui a gente fala de coisa boa, aqui a gente fala de saúde, aqui a gente fala de boa leitura, boa recomendação. Olha, tem um livro que eu digo assim, tem esse livro em casa, porque esse livro ajuda e ajuda mesmo, porque esse livro é bom, é porque eu tenho esse livro, eu leio esse livro e é de grande referência. Partir daquilo que existe de mais simples na sua casa, aquilo que tem na sua geladeira. Você pode hoje abrir a sua geladeira e ali você já vai encontrar uma fonte inesgotável de benefícios para o seu corpo. Vamos acompanhar o recado com o meu amigo Guilherme. Vamos lá. Vamos falar aqui do livro Saúde Total. É um livro que ensina você a fazer mais de 1.200 tratamentos naturais com as frutas e hortaliças que você tem dentro da própria geladeira, dentro da sua cozinha. Problemas de colesterol, diabetes, depressão, insônia, enxaqueca, osteoporose, reumatismo e outras mais de 150 doenças. Você vai encontrar vários tratamentos naturais no livro Saúde Total. Olha que interessante, para quem sofre com mau colesterol, pega a berinjela, corta em pequenos pedaços e deixa de molho, desta forma aqui, em 1 litro de água durante 6 horas. Depois vai tomar este litro d'água ao longo do dia, que ajuda a baixar o colesterol. A água da berinjela contém saponina, que é uma fibra solúvel que se solta do alimento enquanto ele fica de molho. E no organismo ele vira uma espécie de gel capaz de absorver e eliminar a gordura. E por ser rico ainda em fibras, age como um laxante natural, regula o intestino, deixa todo o organismo saudável e diminui o volume abdominal, ajudando assim no emagrecimento. Não deve fazer por mais de 15 dias porque emagrece muito. Problemas de hipertensão arterial, vai utilizar o pepino. Isso mesmo, o suco do pepino é excelente para quem sofre de pressão alta. Pega meio pepino, bate no liquidificador e toma meia hora antes do almoço. Ajuda a regular a pressão porque devido à grande quantidade de fibras, potássio e magnésio presente neste suco. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no livro Saúde Total, inclusive como utilizar a casca do maracujá para diabetes, utilizar a casca da laranja para enxaqueca. Tudo isso está aqui no livro Saúde Total que você deve ter na sua casa. Como você vai fazer? Ligando para nós, você vai adquirir este fantástico livro no 0800 721 4444. Isso mesmo, 0800 721 4444. Este livro não tem em livraria, é um preço barato e é escrito por um mestre em nutrição. Portanto, este livro deve ser seu para você usar no seu dia a dia. 0800 721 4444 e viva com saúde total. É isso mesmo. E o que eu mais gosto nesse livro é como ele é didático, ele é simples, ele é fácil. Por exemplo, falta de ar, como é que eu faço assim, para encontrar algum caminho? Coriza, como é que eu faço com pressão baixa? São mais de 1000 dicas para você. É porque realmente eu acredito, esse livro é bom e você não encontra esse livro nas livrarias, somente pelo telefone. Eu convido você a ligar agora, pedir o seu, entrar em contato, vai receber todas as informações e quem ligar nesses 10 minutinhos próximos vai adquirir o livro e também ganhar um presente especial. 0800 721 4444, vou repetir para você, 0800 721 4444. Esse é o meu recado, é o recado do meu amigo Guilherme. A gente aqui gosta de falar daquilo que a gente acredita, a gente tem seriedade com o nosso telespectador. Então, não adianta trazer aqui um produto que eu não acredite. Por quê? Porque aí eu gosto de encher a boca assim e poder falar com segurança para você. Meus amigos, falando em segurança para você, veja como estão os nossos relacionamentos. Reunião de amigos lá no restaurante, todo mundo animado, aquela comida agradável, conversa boa, mas tem aquele que não consegue largar o celular. E você pergunta, ele responde, mas ele responde olhando para o celular dele, não olha para você. O que é que está acontecendo na sociedade atual? O que é que a gente está vivendo? Como estão os relacionamentos humanos? A gente vai falar sobre isso com o jornalista e professor da PUC de São Paulo, Roberto Coelho. Vamos lá.
Roberto Coelho. Tudo Seja bom? muito Como bem-vindo. Bom receber você aqui e Bem, boa bom tarde. também a gente trabalhar um tema como esse tão atual. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado por ter me convidado. Reunião de família, eu estava contando agora há pouco, está todo mundo lá se divertindo, se comunicando, falando e de repente tem alguém preso lá no celular. É um novo tipo de comunicação, ele não está interessado no relacionamento familiar, o que está acontecendo? Está acontecendo um pouco o que a gente estava conversando ali, as relações tóxicas, né? Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de interação, o que está acontecendo no mundo atual? As pessoas estão presas em seus próprios ambientes, elas estão presas na sua casa, estão presas no seu quarto. E quando elas saem a público, quando vão a um restaurante, elas continuam vivendo o mesmo ambiente. Então, o importante para elas é estar na tablet, estar no telefone celular e fotografar, mandar para o amigo, para os vários amigos que tem, e isso daí acaba por contaminar e virar uma moda. As pessoas esquecendo de se tocar. Sabe onde eu achei mais curioso ver isso? Passagem de ano, por exemplo. Onde, em vez de você cumprimentar quem está ali, você quer fotografar absolutamente tudo que está acontecendo, até os fogos e tudo mais, e passar para o mundo todo. Mas eu li recentemente, nem sei se isso é verdade, mas eu li recentemente de um árabe que num restaurante está fazendo uma promoção de paga 50%, com 50% de desconto, se por acaso você ficar a refeição toda sem celular. É uma ideia genial, não pode ser? É uma ideia genial. Eu mesmo já frequentei um restaurante que assisti uma cena interessantíssima. Pai, esposa, marido e os filhos sentados na mesa e conversando entre eles, inclusive, pelo celular. Então é interessante, se você der 50%, quem sabe eles descubram que existe interação. A gente estava falando agora de relacionamentos, né? Os relacionamentos são complicados e tudo mais. E aquele primeiro relacionamento, mas já no primeiro relacionamento alguém já está lá fixado no celular, já está se comunicando com os outros. É sinal de que esse relacionamento não tem perspectiva, não tem futuro? Ou será que é um novo jeito de dizer assim, eu estou gostando de você, mas ao mesmo tempo o meu jeito de me comunicar é diferente? Como é isso? A sociedade está mudando, né, Dacides? Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo dois tipos de relacionamento. Um relacionamento que é o virtual. Então, eu preciso mostrar para o mundo o que eu estou fazendo, mostrar para o mundo onde eu estou, o que eu comi, eu gostei, então eu aviso isso para todo mundo. O outro curte. Curti que você está comendo esse sanduíche, interessante isso. E o outro relacionamento que é o relacionamento interpessoal mesmo. As pessoas acabam até se relacionando pela internet, acabam até casando por conta disso. Não vejo aí um problema para o relacionamento. Vejo aí um problema de relacionamento, que é você se afastar por conta da máquina, do sujeito humano, né? Isso é bastante complicado. Olhar no olho, me parece uma coisa assim tão básica, né? Tá se comunicando e ao mesmo tempo olhando o outro no olho. Daqui a pouco a gente vai falar de comunicação, a importância de se comunicar bem. Mas você não acha também que a gente tem perdido um pouco aquilo que seria assim, os encontros pessoais, o olhar no olho, ouvir com paciência a história, e muitas vezes até a história longa daquela tia um pouco mais idosa, mas que gosta de falar do passado. A gente está com muita pressa, né, amigo? Na casa de meus pais, a gente fazia o dia sem a luz. E aí nós apagávamos as luzes, colocávamos uma vela, e aí todo mundo conversava na sala. Aí um belo desses dias eu contei isso para o meu filho. E ele foi à casa de amigos que estão do tempo da internet, eles fizeram a mesma coisa. Resultado, conversaram até às 4 horas da manhã, à luz de velas. E disseram, gente, como é legal fazer isso, né? Então eu acho que falta isso, falta essa interação, falta a gente contar como é que era o nosso mundo, nossa vida, né? De jogar bola na rua, de interagir com um amigo, de namorar de verdade, olhando olho no olho, braço no braço, né? Quem sabe a gente não recupera isso, né? E quem sabe a gente recupera isso, eu estou pensando até uma outra coisa também, as histórias das avós. Como eram saborosas aquelas histórias que vovó contava, né? E relembrava e a gente ficava assim atento como criança. Será que não tem um jeito da gente recuperar isso? Estou imaginando agora, né, pelo horário, assim, tem várias vovós ainda nos acompanhando, né, firmes aí diante da TV. Será que não tem alguma coisa para a gente fazer para tornar os nossos relacionamentos mais leves, mais prazerosos, ouvir as histórias dos mais velhos, aprender com essas histórias, sabedoria também
vem pelo ouvido, não vem? Mas é claro que sim. E outra, as redes sociais estão aí para nos auxiliar, inclusive, nisso. Quer dizer, não estou dizendo aqui para a gente abandonar a rede social, desligar o telefone celular, mas para que a gente possa realmente interagir ser humano com ser humano e não ser humano máquina. A máquina ela está aí para nos auxiliar, ela é apenas uma ferramenta. Nós temos que entender que o ser humano é para conviver. O ser humano viveu a vida dele, encontrou os caminhos dele pela Terra porque estava junto. É um sujeito gregário, um sujeito de ficar junto, de abraçar, né? De beijar, de ficar junto. Eu acho que isso tem que ser recuperado. Então, a boa dica de Roberto Coelho, professor da PUC de São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo, nosso jornalista e nosso parceiro aqui no Tribuna Independente. Bom ter você. Obrigado, Alcides. Olha, a gente está aqui falando de comunicação, eu disse assim, daqui a pouquinho nós vamos falar de comunicação, mas não é de qualquer comunicação não, comunicação objetiva, eficiente, eficaz. No mercado de trabalho não é muito diferente não, tá todo mundo querendo contratar um funcionário que tem boa comunicação, claro, não basta ter ideias boas, é preciso saber comunicar essas ideias boas. Ter uma comunicação mais eficaz, isso exige empenho, isso se aprende. A gente vai falar agora sobre isso com Camila Mercatelli, fonoaudióloga. A comunicação, a boa comunicação, costuma sempre fazer a diferença na hora de promover alguém, contratar alguém, na convivência a dois. Muita gente não sabe nem por onde começar quando o tema é comunicação. E é você que está um pouquinho perdido na sua comunicação que a gente quer ajudar. Vamos lá. Alegria de te receber aqui. Que bom. Camila Mercatelli, fonoaudióloga e nossa comentarista, nossa especialista em comunicação. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite para você. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu convidei porque eu estava com várias dúvidas. Eu comecei a ler algumas coisas que você publica, vi algumas entrevistas suas, e você usa uma expressão que eu queria entender melhor. Eu falei, tragam ela aqui para a gente entender o que significa comunicação consciente. O que é isso? Olha, Dalcides, eu comecei a usar esse termo porque eu recebo muitas pessoas no consultório que me procuram para melhorar a sua performance comunicativa. Então, são gerentes, palestrantes, jornalistas, enfim, todo mundo que quer se comunicar melhor. E muitas vezes eu perguntava para eles assim, bom, ok, o que você percebe, né? O que você quer realmente modificar no teu padrão de comunicação? E eles não sabiam dizer. Então, assim, algumas pessoas diziam, olha, não sei, meu chefe mandou porque ele disse que eu falo embolado, sei lá, ele quer que eu fale melhor. E pior ainda, é o chefe que mandou. Pois é. Nem foi assim uma tomada de consciência da própria pessoa que, opa, eu estou precisando de alguma coisa. Olha a palavra que você usou, a tomada da consciência. E Errei? aí veio, exatamente, por isso que eu comecei a desenvolver esse termo com ele, né, com esses pacientes. Porque assim, a gente só modifica um comportamento a partir do momento que nós sentimos, percebemos e temos, por consequência, a consciência de que ele existe. Então, só é possível modificar algo quando eu percebo, quando eu sei que eu realmente faço aquilo. Então, as pessoas não prestam atenção em como elas se comunicam. Como é que a voz funciona? Quais são as expressões faciais que ela faz? Quais são os gestos que ela utiliza? Quais outros sintomas, por exemplo? Eu fico tão nervoso que a minha respiração altera, eu gaguejo, eu faço careta, me dá um branco, some tudo, eu não consigo lembrar de nada. Então, a primeira pergunta que eu faço nesse momento é, você já parou para perceber como você funciona, como você se comunica? A raiz de tudo isso. Será que tem um ponto, uma raiz, que leva a esses distúrbios todos na comunicação? Muitas vezes tem. Na verdade, vamos supor, se de repente uma pessoa tem uma experiência que foi negativa, ou porque ela se preparou mal, vamos pintar um cenário? Tá. Então, imagine alguém que precisa palestrar para pelo menos 100 pessoas. Tá. Ela foi convidada para falar sobre um tema, ela não teve muito tempo de se aprofundar, de se preparar e vai. Vai chegar na hora, ela começa a suar frio, as pernas tremem, a voz... Então, isso ela passa uma imagem para a sua audiência. Tá. Então, entenda a audiência, quem está ali, e essa audiência pode ser, por exemplo, aqui nesse momento você conversando comigo, pode ser as 100 pessoas, 500, enfim. E aí ele olha para trás, ele vai para acessar o slide, ele se perde. Está perdido.
um desastre. Ele não falou nada, mas a gente já percebeu que ali tem alguma coisa confusa. Maravilha, olha o que você disse. Nós já percebemos. Então, ele passou uma imagem, verbal ou não verbal, quer dizer, até às vezes antes mesmo dele começar a falar, ele já passou esse nervosismo para a sua plateia. E aí, ele vai, no desenrolar, ele vai começar a sentir-se mal, no sentido de, opa, tem alguma coisa, não está funcionando, as pessoas da plateia começam a emanar para ele uma resposta pelo feedback, então pegam um celular e começam a acessar, começam a se distrair, fazer cara feia, bufar, alguns levantam e vão embora. Então ele começa a ter naquele momento um referencial negativo de falante. Então a sensação que ele vai ter é fracassei, fiquei nervoso, não me preparei. Então parece que todas as vezes que ele tiver uma situação semelhante de comunicação, ele vai se comportar da mesma forma. Então, vira um padrão, uma espécie de padrão. Isso, correto. Então, quando você tem a consciência de como você funciona e do que realmente você precisa modificar, é muito mais fácil para nós trabalharmos nesse sentido. Sinais, por exemplo, de uma comunicação não consciente, tem assim, alguns sinais que se destacam? Tem alguma coisa para a gente começar a perceber e se entender melhor? Olhar para alguém e perceber, esse alguém aí não está tomando consciência daquilo que está fazendo. Eu acho que quando você percebe que a pessoa repete muitas vezes, então assim, o uso exagerado de vícios de linguagem é o famoso tipo. Assim? Tipo assim. Já conversou com quem, sei lá, 10 palavras que ele fala? Do linguajar jovem, por exemplo, porque qualquer pergunta que eu faço às vezes para um jovem, o jovem diz assim, tipo assim. Tipo assim significa tudo e não significa nada, absolutamente nada. Ele não tem função nenhuma a não ser exemplificar algo. E você, inclusive, pode substituir por exemplo. Certo. E isso vem pegando crianças cada vez mais cedo. Então, eu tenho pacientes de 7, 8 anos que de 10 palavras que fala, 11 são tipo. Certo. Fica absolutamente ineficiente Eu e não sou da percebe. geração do então, né? Então, né? Então, né? Parece que a gente vai concluir alguma coisa e o né que não chega a lugar nenhum, né? Mas é preciso, porque na verdade o né, ele pede o quê? Ele pede a afirmação do outro. Então, como você está interagindo comigo, você quer que eu reforce aquela sua ideia. Então, na verdade, o né, ele tem uma funcionalidade muito maior do que o tipo. Quando a gente toma um pouco mais de consciência daquilo que a gente é, da comunicação que a gente tem, de onde estão os nossos principais defeitos, as nossas inseguranças, a tendência, naturalmente, é a gente ter uma comunicação melhor. Sim. E esse processo a gente pode fazer sozinho? Olha, o ideal é que você tenha o auxílio de um profissional especializado que vai te avaliar e vai conseguir te mostrar quais são as coisas que você deve minimizar e aquilo que você deve potencializar. Nem sempre essa percepção ela é muito fácil de se conseguir sozinho. Então, um olhar especializado, que é isento, né, daquele julgamento, por exemplo, se você pedir para sua mãe, certamente ela vai dizer que você se comunica da melhor maneira possível, porque mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Eu sou mãe, exatamente, mãe é mãe. Então, alguém que é profissional vai saber ter esse olhar técnico e te ajudar especificamente naquilo que você precisa modificar. E nada melhor do que as técnicas específicas, até para otimizar o seu tempo, e o trabalho, para você conseguir um trabalho mais rápido, uns resultados mais positivos e de maneira mais rápida. Comunicação consciente. A gente aprende, por exemplo, ao longo da vida, tem assim, algum curso para isso? A gente pode fazer alguma coisa numa universidade, ter ali um curso extra, uma coisa ao sábado? Será que não está faltando um pouco na nossa formação acadêmica? Temos uma atenção maior para essa comunicação se tornar mais consciente. Chame de comunicação consciente ou chame de comunicação eficiente, comunicação que dá certo, seja da forma que for. Eu acho que sim, mas não só especificamente na formação profissional, porque é muito difícil, Dalcides, você ligar um botão, por exemplo, agora eu sou profissional, vou falar desta maneira, agora eu estou relaxado, vou falar desta. Você precisa ter um controle muito grande, ou uma consciência muito desenvolvida para conseguir ligar e desligar essa chave. O que eu oriento nesses casos é para que você não fique preso, prestando atenção nisso o tempo todo, você pode trazer para a sua fala do dia a dia uma forma bacana de se comunicar também. Então, o que eu quero dizer com isso? É utilizar recursos como ênfase, como modulação, como pausa, para deixar o seu discurso mais colorido, para aprender, primeiro para chamar a atenção da tua audiência, depois para manter a atenção da sua audiência, porque, vamos combinar, não é fácil.
Se você vai dar um curso, uma palestra, você precisa ali ter um belo jogo de cintura para segurar a onda. E professor também em sala de aula, né? A gente vê que hoje um professor tem que ser quase um animador de plateia, né? Olha, eu fui professora universitária durante 8 anos. Então, eu dei aula para os cursos de fonoaudiologia, jornalismo e relações públicas. E eu rebolava, porque assim, sexta-feira à noite, uma turma de 80 alunos, última aula, dando aula de oratória. Quer dizer... talvez também, assim, uma coisa que pode ajudar é quando a gente começa a olhar os pequenos detalhes, ou conversar com alguém sobre a própria comunicação, pedir para alguém nos ajudar. Estou pensando, por exemplo, em alguém que não vai ter possibilidade amanhã, pela manhã, de encontrar um profissional, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, esse alguém pode certamente ter um site seu, uma referência sua, para ter uma informação a mais, um texto que você escreve. Como é que essa pessoa que está nos acompanhando, esse telespectador querido, como é que ele vai entrar em contato com você? Olha, ele pode entrar no meu site, no site da minha empresa, que é www.fonocomunicare.com.br. Fonocomunicare. Fonocomunicare.com.br. E ali tem uma série de informações. Tem artigos, tem textos, ele pode mandar sua dúvida, ou pode me procurar no Facebook, a gente estabelece, aproveitando, vamos falar das mídias sociais, que eu acho que influenciam e ajudam muito a gente a se comunicar, inclusive a desenvolver essa comunicação mais consciente, que não deve ser somente na fala, mas na escrita também, por exemplo. A gente vai para perguntas de telespectadores, estamos ao vivo para todo o Brasil e as pessoas entrando em contato com a gente, tendo suas dúvidas sobre comunicação. Vamos lá, Paulo. Alcides, o e-mail tribuna@redevida.com.br, você participa. A Tamara, ela é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, ela fala assim: costumo gesticular muito enquanto falo. Até que ponto é uma atitude aceitável em situações como, por exemplo, uma entrevista de emprego? Olha, Tamara, a sua pergunta é extremamente importante porque a gesticulação, ela tem que existir, ela faz parte desse processo de comunicação, mas, acima de tudo, ela não deve substituir a sua palavra. Então, na verdade, no momento em que ela chama mais atenção do que aquilo que você está dizendo, aí é preciso tomar consciência disso. E o bacana é que parece que você já tem, né? Porque você sabe que você gesticula muito. Então, é importante a gente definir e distinguir gesto de movimento. Aquelas pessoas que utilizam a mão assim, sem nenhuma finalidade, falam, acabam realmente dispersando mais o outro. Agora, se você utiliza o gesto certo, no momento certo, aí isso só vai contribuir para a sua comunicação ficar, com certeza, ainda melhor. Camila Mercatelli, fonoaudióloga e nossa comentarista de comunicação. Camila, eu quero te agradecer e dizer que é bom quando você vem, porque você toca em assuntos que quem está em casa, eu estava imaginando assim, um universitário, por exemplo, alguém que tem uma entrevista de emprego, alguém que está tendo dificuldade de comunicação no próprio ambiente, tomar consciência de si, do próprio modo de ser, da própria comunicação. Acho que essa fica sendo a grande dica para essa noite, é isso? Exatamente. Quer uma dica básica? Pega o seu celular, o seu tablet e se filme. Faz de conta que você está fazendo uma apresentação, uma reunião, se filme e assista. 3 minutinhos ali e pronto. Exatamente, anote os seus pontos fracos, fortes. Vamos repetir o seu site, www.fonocomunicare.com.br. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você mais uma vez. Olha, Dr. Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da USP. Ele vai falar sobre ambiente urbano e saúde, ele vai falar sobre poluição. O que é que a gente está fazendo nas nossas grandes cidades, nas metrópoles? O que é que a gente está fazendo com a saúde da gente? Rápido intervalo, participa, manda um e-mail, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, faz o programa com a gente. Rápido intervalo, eu volto já já.